Muito boa tarde aos nossos seguidores do Correio de Imbé e Correio de Tramandaí. Estou aqui no calçadão de Imbé, na beira-mar. Comigo, biólogo Maurício Tavares, biólogo do Ciclimar da URGS aqui no Litoral Norte. Nós estamos aqui para falar um assunto que rendeu nas redes sociais nas últimas semanas, que era os pinguins que apareciam mortos aqui em toda a orla do Litoral Norte. Até saiu uma reportagem em rede nacional neste domingo sobre este assunto. Mas também eu recebi pelo WhatsApp muitas mensagens e fotos de pinguins que apareceram mortos aqui em Imbé, Tramandaí, Atlântida Sul, que pertence ao Osório. E é sobre este assunto que vamos conversar agora com o biólogo da URGS, Maurício Tavares. Boa tarde. Realmente, o que está acontecendo com a mortalidade desses bichinhos que aparecem aqui? O pessoal até ficou assustado, achando que eram pescadores. O que está acontecendo na realidade com eles? Boa tarde, Renato, aos telespectadores aqui do portal Correio de Imbé. Então, na verdade, Renato, isso é um processo natural que ocorre todos os anos aqui no nosso litoral, né? Essa espécie, o pinguim de Magalhães, ele é uma ave migratória, então ele tem colônias reprodutivas na Patagônia Argentina e na Patagônia Chilena, e obviamente os da Patagônia Argentina são os que chegam aqui no nosso litoral nessa época do inverno, tá? A época de ocorrência deles aqui na nossa região começa no final do outono e se estende até o final da primavera, às vezes até ainda em dezembro a gente ainda tem a persistência deles, tá? O que acontece? Os animais eles se reproduzem lá na Patagônia e depois da época que os filhotes começam a ficar independentes, eles começam a se dispersar das colônias e atingem o nosso litoral em grande quantidade, tá? A maioria desses animais que as pessoas encontram na beira da praia são animais jovens de primeiro ano de vida, tá? Ou seja, eles têm meses, mas já são independentes. E é o que a gente chama de seleção natural. O que acontece? Essa quantidade que a gente vê na beira da praia, embora seja, né, uma densidade alta, por exemplo, que aconteceu agora nessa primavera, ela é uma fração muito pequena da população dessa espécie, tá? Passa muito mais aqui então pela costa. Sim. Para te ter uma ideia, nas colônias reprodutivas a gente tem cerca de 1 milhão de pares reprodutivos. Então tu imagina que todos os anos, se um filhote, né, for concebido pelo casal e ele sobreviver, a gente vai ter um número muito grande. Então, se nenhum bicho morresse, né, em pouco tempo a gente está com uma superpopulação de pinguins, né? Como eles são predadores, né, se alimentam basicamente de uma pequena espécie de peixe, que é a presa principal, que é o que faz eles virem para cá, em direção ao norte, na América do Sul, que é a anchoíta, tipo uma espécie de pequena sardinha que tem muito aqui no nosso litoral. Imagina que essa população deles, se não tivesse uma regulação natural, estaria dando um grande prejuízo. E isso aí acontece para qualquer espécie, né? As baleias também têm cárie de baleia jubarte, porque a população está crescendo. Então, quanto maior a população de uma espécie, mais mortalidade natural nos primeiros anos de vida. Isso acontece para os lobos marinhos também, as pessoas também devem ver, né? Até eu ia perguntar isso para o senhor. Anda aparecendo bastante aqui no litoral. Na verdade, é natural, mas nós é que não estamos acostumados a ver eles com frequência. Isso. Né? Então, até para o pessoal ficar bem tranquilo, eu trabalho há 23 anos realizando monitoramento de praia, tá? Então isso não é uma coisa nova nem recente no nosso litoral, nem para lobos marinhos, nem para pinguins. Todos os anos vai acontecer isso. Claro que em alguns anos esses picos de mortalidades eles são um pouco maiores que em outros. E às vezes eles acontecem mais, né, em zonas mais urbanas do que em outras épocas. Então por isso que às vezes tem pessoas que dizem, mas eu moro há 10 anos aqui, nunca viu porque não caminhou. Então, que eu percorro a praia há 23 anos, né, sistematicamente isso sempre aconteceu, tá? A gente tem essa contabilidade desde 2012 desse trecho entre Torres e Dunas Altas. E se mantém um padrão? Isso, então Dunas Altas, para quem não conhece, é ao sul de Quintão, tá? Então de Torres ali na região de Itapeva até Dunas Altas dá cerca de 130 quilômetros. A gente monitora essa área semanalmente, dividindo ela em duas partes. Então em uma semana eu percorro de Imbé a Torres e na outra semana a gente percorre de Tramandaí a Dunas Altas, eu e outros colegas ali do Ciclimar, tá? E aí o que acontece? A gente tem a contabilidade desde 2012.
Os únicos 2 anos que a gente não tem é os anos da pandemia, 2020 e 2021, mas nos outros anos anteriores a gente tem, e agora esse ano também retomamos. A gente tem uma média de cerca de 1.000 a 1.200 animais por ano mortos nesse trecho. Isso é uma média, tá? Isso, mais de 100 quilômetros, né? 130 quilômetros, tá? E como você falou, é uma fração pequena para uma população de mais de 1 milhão. Isso, então... E assim, não morre só aqui, né? Morre também em Santa Catarina, São Paulo. Obviamente que a maior quantidade no Brasil é no Rio Grande do Sul. Quanto mais ao norte, mais diminuta vai ficando essa mortalidade, tá? Mas também ocorre da mesma maneira. E, em geral, são animais jovens de primeiro ano de vida. Para vocês terem uma ideia, essas últimas 2 semanas, né? A semana passada e a retrasada, eu percorri esses 2 trechos. Os 2 trechos juntos, eu contabilizei 713 pinguins mortos. Todos eles jovens de primeiro ano de vida, não tinha nenhum adulto. Todos magros, primeiro ano de vida e com nenhum indício externo de interação com pesca ou de contaminação por petróleo. Na década de 90 era muito comum, principalmente na Argentina, o pessoal encontrar os pinguins sujos de derivados de petróleo. A gente, aqui no litoral norte, o último evento que teve uma contaminação expressiva para nós foi em 2011, que nós recebemos, acho que foram 88, se eu não me engano, ali no centro de reabilitação. Fora isso, é muito pontual, nesses 1.000 e poucos que a gente encontra por ano, às vezes um na beira da praia morto tem um restinho de resto de derivado de petróleo que pode ser de algum barco que descartou irregularmente, mas muito pequeno, tá? Então, as pessoas sempre tendem a achar que é pesca, se fala muito, até uma coisa que eu queria esclarecer, as pessoas usam muito o termo de arrastão erroneamente. Né? A pesca de arrasto ela é uma pesca específica, feita com um tipo de embarcação, que não é essas embarcações que as pessoas enxergam da beira da praia. É muito comum as pessoas acharem a carcaça de pinguim, enxergar um barco passando ao largo ali e associar, né? Ontem mesmo eu recebi até do pessoal ali de Capão, que tem um site também, o Capão Denúncias, a pessoa mandou as fotos e mandou a foto de uns barcos ao fundo. Então, em primeiro lugar, a pessoa identificar o tipo de embarcação. A maioria dessas embarcações que a gente vê trafegando aqui são barcos de emale, pesca de emale de fundo, que não é proibida nessa distância. O barco de arrasto ele tem uma outra característica, ele tem uns braços de ferro e quando eles estão arrastando, eles ficam abertos. E esse tipo de embarcação não pode pescar a menos de 12 milhas da costa no nosso litoral. Se for pega um barco desse pescando, né, a essa distância, ele é flagrado e multado, tá? E aí, uma outra coisa também para esclarecer, que a universidade não é um órgão de fiscalização. Às vezes as pessoas nos atacam no monitoramento, a gente faz pesquisa e tem esses dados para passar para o Ministério Público, enfim, para quem precisar utilizar eles, tá? Para a sociedade saber, mas quem é um órgão fiscalizador é o IBAMA, tá? E aqui no nosso caso, regionalmente, as pessoas podem também contactar o Comando Ambiental da Brigada Militar, que também está adaptado para fazer esse tipo de fiscalização se necessário, tá? Mas só para esclarecer isso aí, porque o termo arrasto predatório, arrastão é muito vinculado, né? E às vezes as pessoas chamam de arrasto até essas redezinhas de cabo que tem na beira da praia. Essas redes não pegam quase que nenhum desses animais que a gente vê mortos na beira da praia, nem tartaruga marinha, nem toninha, nem lobo marinho, nem pinguim, tá? O que pode acontecer é quando um animal já vem morto ou moribundo, ele se prender numa rede dessa, mas ele já vem morto, tá? E aí tu pode ver um bicho daquele, mas não é a área onde eles ocorrem, tá? E aí a gente tem então esses 2 grupos de animais que são os pinguins e os lobos marinhos, mais vítimas de seleção natural, então com essa mortalidade dos primeiros anos de vida por causas naturais. E aí vai ser viroses, doenças, incapacidade de se alimentar adequadamente. As pessoas têm que entender que eles não são animais domésticos e nem são seres humanos. O ser humano tem vacina, tem posto de saúde, tem um SAMU para vir correndo. Nos animais silvestres, eles têm que driblar esses obstáculos naturais que a gente tem a medicina, né? Embora a gente tenha centros de reabilitação, é para dar um suporte para os animais que foram impactados pelo ser humano. Então, quando um animal está morrendo por seleção natural, que é uma virose que ele pegou no mar, enfim, uma doença, a gente não deveria interferir. E essa é uma dificuldade que o ser humano tem de entender esses padrões naturais. A gente está tão desconectado hoje, né, dos padrões naturais que as pessoas nem sabem que pinguins e lobos são comuns, ocorrem aqui há centenas de anos, antes de ter ser humano aqui ocupando essas praias, e já morriam em quantidades grandes. A gente tem relatos, por exemplo, do naturalista alemão Hermann von Ehring, que aqui percorreu o litoral no século XIX, lá em idos de 1800 e pouco, e ele já
registrava mortalidades grandes de pinguins. Olha. Então, só para vocês terem uma ideia que isso não é agora por causa da pesca, Sim. por causa do barco, não, sempre teve, sempre tem. E tem anos que tem picos maiores. Normalmente o pico grande é no meio do inverno e depois a gente tem um pico menor na primavera. Esse ano o que aconteceu? A gente não teve o pico grande no inverno e ele acabou acontecendo mais tarde. Vocês podem ver que a gente está já quase no meio da primavera e a gente ainda está com uma característica de resquício de inverno, com um friozinho. Então isso fez esses animais permanecerem mais tempo e talvez tenha auxiliado. E o que acontece? Às vezes o animal tem quantidades grandes de pinguins mortos, só que o mar não joga eles. Por quê? Porque as correntes e o vento não favorecem. E às vezes tu tem um pico grande, como aconteceu no final de semana agora, aconteceu mais um pico, né? Esse que a gente está conversando, e estava com vento leste. Então ele favorece que essas carcaças encalhem. E além dos pinguins, bateu carcaça de tartaruga, golfinho, então vários animais, porque eles estavam mortos e o mar jogou para fora. Agora, o senhor falou, até para a gente partir para o encerramento, o senhor falou sobre uma interferência humana. Muitos encontram esses pinguins, esses peixes, golfinho, tartarugas no mar. Qual é o que fazer quando encontrar ele? Aciona o ciclimar, não aciona? Deixa ele ali naturalmente, vamos dizer assim, se consumir pela própria natureza? O que deve fazer quando a gente encontra? Tu falas vivo ou morto? Morto. Morto? Então, quando a gente encontra uma carcaça de um animal morta, a pessoa pode documentar ela, uma fotografia, e nos enviar por WhatsApp. Tem um WhatsApp funcional que eu disponibilizo, que é o do Fauna Marinha, o projeto de extensão é o 3308-1263, prefixo 51. Esse é um telefone funcional meu do Seclimar que eu utilizo para receber essas informações. Pode nos enviar por e-mail também, fauna_marinha@urgs.br. Vai ser dada uma resposta, vai ser explicado qual é a espécie, o porquê. Se a pessoa encontrar um animal marcado com tinta, fomos nós que já contabilizamos. Isso é uma outra coisa também. Essa é uma questão bastante interessante. As carcaças, principalmente por a gente ter muitos animais que morrem por causas naturais, esse ecossistema aqui ele já está moldado a fazer a ciclagem de nutrientes dessas carcaças. Então, para nós, elas são, às vezes, repugnantes, feias, têm mau odor, principalmente quando é um bicho grande, mas esses animais eles servem de alimento para várias espécies, tanto de invertebrados quanto vertebrados. E aí eu vou explicar rapidamente para as pessoas entenderem a importância disso. Essa carcaça de um pinguim, por exemplo, que morre aqui, fica ali próximo da beira da praia. Vocês já vão ver que já tem uns pequenos animais que parecem umas mini tatuíras que já começam a circular e começam a se alimentar. Pode ser, por exemplo, uma larva de mosca, pode ser uma maria-farinha, que é um caranguejo que vive aqui, pode ser um urubu, pode ser um gavião, um carcará. Todos esses animais vão estar fazendo essa ciclagem. E aquela matéria orgânica que serve de alimento para esses pequenos animais da areia ali, depois vai ajudar essas populações de tatuíra, de marisco, a se manterem, servindo tanto para nós, para o ser humano, quanto de alimento para outros bichos. Daí a gente vai pegar de exemplo uma ave migratória, esses maçaricos que vêm no inverno, migratórios que aparecem agora na primavera, que vêm lá do Alasca, o maçarico de papo vermelho, o maçarico branco, que são muito comuns na península de Mostardas, se alimentando então desses invertebrados que são mantidos por essa ciclagem de carcaça. Então, se a gente começa a remover essas carcaças, falta o alimento. Vai faltar alimento para os animais vivos que a gente tanto gosta de ver, que são bonitos, né? Olha, melhor, né? Super bem explicado, né? O pessoal aí agora está tendo todo o conhecimento, junto aqui com o biólogo Maurício Tavares, de realmente aí o que está acontecendo com os pinguins no litoral norte, e principalmente outros também, né? Como o lobo marinho, o leão marinho aqui. A gente até já mostrou algumas fotos e vídeos, apareceu ontem aqui na Barra de Imbé, nos fundos da residência ali, né? É não mexer, deixa que a circulação, o círculo de vida faz parte, só fazer o registro, mandar, a gente vai colocar o telefone aí, que o Maurício falou há pouco tempo, o pessoal mandar foto e fazer o registro. Maurício, te agradeço pelas explicações, o pessoal estava ansioso para querer saber o que estava acontecendo aqui no nosso litoral, né? Te agradeço aí mais uma vez pelas explicações, a gente deixa o microfone à disposição. Eu que agradeço, a gente fica à disposição, né? Lembrando que os animais mortos, então esse contato que a gente passou, se for um animal vivo que precisa de avaliação, o Comando Ambiental da Brigada Militar, a Popular Patran, está capacitado e daí tem
uma parceria com o setor de reabilitação, um outro colega que atende essa parte dos animais vivos, e a gente está sempre à disposição para prestar esclarecimento para o pessoal, e convido todos a conhecerem o Fauna Marinha RS, que é esse projeto de extensão que eu tenho já há quase 10 anos. Tem um vídeo ali que foi postado no último domingo, muito informativo, isso no YouTube, está disponível gratuitamente para as pessoas acessarem e entender, então, tudo isso aí que a gente conversou com gráficos, com imagens, com vídeos, o pessoal vai ficar bem satisfeito. E tem o Instagram também, né? Tem o Instagram também da Fauna. Isso, Fauna Marinha tem Instagram, temos e-mail departamental, YouTube, a gente tem podcast também, com esses mesmos episódios para a pessoa que está pedalando de bicicleta, quiser aprender um pouco sobre os animais. Então, várias plataformas aí que a gente pode... O pessoal tem um site também que tem material para a escola, alfabeto sobre os animais, com galeria de imagens para o gurizado usar para fazer trabalho escolar, e o que precisar de informação técnica a gente está à disposição para fornecer. Mais uma vez, muito obrigado, Maurício. Então é isso, siga lá as redes sociais, site, canal do YouTube também. Essa semana o Maurício publicou lá junto com os parceiros deles, os outros biólogos, né, do Seclimar, um vídeo, explica em todos os detalhes, eu assisti o vídeo, sobre essa migração, sobre esse ciclo de vida dos pinguins aqui no Litoral Norte. Fauna Marinha RS. Segue lá nas redes sociais e também no YouTube. E claro, essa reportagem ela merece ser compartilhada, porque tira as dúvidas de vocês aí, o pessoal que estava preocupado. Nós voltamos a qualquer momento, ao vivo, aqui no Correio de Imbé e Tramandaí.